Olá, queridos, vamos para mais um dia de devocional. Nesse nono dia, nós vamos meditar sobre o tema Praticando a Palavra. Veja bem, praticando a Palavra. Leia comigo Tiago, capítulo 1, verso 22 ao verso 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Queridos, adquirir conhecimento é um dos maiores presentes que o Senhor nos deu. Deus nos capacitou com um cérebro extraordinário, inteligente e com uma capacidade incrível de memorização. Você já parou para perceber isso? Quanto que você tem de memória guardada na sua mente desde quando você era criança? Quanto que nós temos essa capacidade de guardar números, imagens, enfim. Nós temos uma capacidade mental incrível. Se for bem treinado a nossa mente, o cérebro, ele consegue guardar conteúdos valiosos como as Sagradas Escrituras, matérias escolares, informações pessoais e experiências de diversas áreas da natureza. No entanto, quando se trata da prática da palavra, é necessário que esse conhecimento chegue ao coração, causando uma transformação na alma e, consequentemente, uma mudança no comportamento. O Espírito Santo nos capacita, ensinando-nos e revelando-nos o conhecimento da palavra de Deus. Ele nos orienta sobre os preceitos do Senhor e nos dá o desejo de amá-lo. João capítulo 14, verso 26 e verso 27 diz o seguinte: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Queridos, somente pelo Espírito Santo podemos tornar a gente seres que vivem de acordo com a vontade de Deus. Somente pelo Espírito Santo nós somos tornados novas criaturas. Deus seja louvado por isso. Contudo, isso não elimina a nossa necessidade de orar, de estudar a palavra de Deus e praticar as verdades que aprendemos com Ele. Mesmo que Deus já tenha começado uma obra na sua vida, isso não quer dizer que você não deva mais ler a Bíblia, que você não deva mais orar e buscar a direção dele. Então, podemos ler a Bíblia, fazer devocionais, ir à igreja, frequentar culto nos lares, mas se não formos praticantes da palavra, todo esse conhecimento não terá sentido nas nossas vidas. Construir a casa sobre a rocha não se limita ao entendimento do que nós aprendemos como certo ou como errado, sendo cristãos, mas deve nos conduzir à prática da palavra de Deus dentro das nossas casas. O lar é o lugar mais desafiador para viver como um cristão. Você já parou para pensar nisso? Às vezes é fácil ser cristão nos ambientes que estão em torno da nossa vida, seja na empresa, seja na rua, na faculdade, na escola, na própria igreja. É muito mais fácil do que no próprio lar, porque no lar nós baixamos a guarda. No lar nós acabamos nos tornando mais sensíveis a muitas coisas. Então, dentro de casa é muito mais difícil ser crente. Então, o lar é o lugar mais desafiador para viver como cristãos, pois é onde todos nos conhecem como realmente nós somos. Mas é principalmente ali que nós devemos ser praticantes da palavra.
no trabalho, queridos, pode ser que pessoas não saibam que você seja crente. Se você agir de maneira errada, eles talvez não se surpreendam tanto. Ou talvez na faculdade, na escola, no ambiente que você transita fora de casa. Mas em casa, nós somos desafiados a viver. E todos nos conhecem, sabem quem nós somos. Então é um desafio muito grande e nós precisamos principalmente viver a palavra de Deus em casa. O conhecimento, queridos, por si só, ele não causa de modo nenhum mudanças. O fato de sabermos algo sobre as Escrituras, sobre Deus, o fato de nós sabermos que algo é pecado, não é suficiente para nos impedir de cometer o pecado. Além do conhecimento, precisamos submeter a nossa alma, coração e mente ao senhorio de Cristo, para ouvir e obedecer à sua voz. Que obedeçamos ao Senhor, queridos, sendo não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Esse é o chamado de Deus para esse dia. Esse é o chamado de Deus para esse 9º dia. Que a gente pratique a palavra de Deus. Você já parou para pensar quantas vezes ou quantas ministrações da parte de Deus você já recebeu? E quantas dessas mensagens das Escrituras que você talvez leia ou ouça, você tem se esforçado para praticar? Ou você simplesmente adquire conhecimento e não se esforça para praticar? Já parou para pensar nisso? Porque nós somos chamados não para ser simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Por isso eu gostaria de encerrar chamando você para a prática, que nós possamos orar, pedindo a Deus forças para resistir ao maligno e para conseguir, na força do Espírito Santo, praticar tudo o que aprendemos com Jesus Cristo. Que você busque isso e ore para Deus, dizendo: Senhor, me ajude a praticar tudo o que eu tenho aprendido. Me ajude a colocar em prática, seja no meu casamento, seja com os meus filhos, seja como mãe, como pai, seja como filho, seja como servo, seja como um profissional. Me ajude a colocar em prática tudinho, que eu não seja simplesmente um acumulador de conhecimento e informação, para ficar debatendo, discutindo com pessoas ou apontando o dedo, mas que eu seja praticante da palavra de Deus. Leve, queridos, essa prática para o seu lar, para a sua casa, para os seus relacionamentos. É isso que nós somos chamados a fazer, a ser praticantes da palavra de Deus. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de devocional. Muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais um dia de propósito, orando, intercedendo pelo nosso lar. Aqui, diante do Senhor, nós pedimos que nos ajude a colocar em prática, principalmente no nosso lar, tudo que nós temos aprendido da Tua Palavra, tudo que nós temos ouvido da Tua Palavra. Nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, que possamos ser principalmente cristãos genuínos dentro de casa. Essa é minha oração, esse é meu clamor, Deus. Abençoe cada mãe, cada pai, cada filho, cada servo Teu, cada homem e mulher que tem ouvido e está insistindo nesse propósito, nesse 9º dia. Continua dando forças e ânimo para interceder pela sua casa e não desistir dos seus parentes, dos seus familiares. Por isso nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.